Quero convidá-los a ler a palavra do Senhor em Malaquias, o livro que nós temos pregado aqui na igreja aos domingos, uma pregação expositiva e contínua do livro de Malaquias. Hoje nós vamos averiguar aí Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. Então, Malaquias, para aqueles que não são muito identificados com os livros do Velho Testamento, Antigo Testamento, é o último livro do Velho Testamento. Capítulo 2, nós vamos ler hoje a partir do verso 10, tá bom? Deixa aberto aí, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Quero lembrar aos irmãos que o livro de Malaquias se dá em forma de prosa, ou seja, é uma conversa entre Deus e o povo. E quem faz essa intermediação da conversa entre Deus e o povo é Malaquias. Então nós temos sempre uma palavra do povo, uma resposta de Deus. E aí nós vamos ter durante todo o livro de Malaquias o que Deus responde sobre as questões levantadas pelo povo, tá bom? Então nós já vimos que o povo questionou o amor de Deus. Então a primeira mensagem no livro de Malaquias, nós vimos que o povo estava questionando Deus. Deus não ama a gente. Era o questionamento que o povo fazia referente ao Senhor. O segundo, nós temos aí um questionamento que eles diziam que Deus estava acusando eles de desonrarem ao Senhor. Então o povo estava dizendo para Deus: o Senhor disse que nós te desonramos, aonde é que nós te desonramos? Então também é uma manifestação do povo questionando uma palavra do Senhor. Deus disse ao povo: vocês estão me desonrando. E o povo: aonde nós estamos te desonrando? E agora, nós vamos ver hoje que o povo questiona sobre outra acusação. Deus acusa o povo de ser infiel. Deus diz que o povo é infiel. Então o povo vai olhar para Deus e dizer: nós infiéis? Aonde é que nós somos infiéis? E aí nós vamos ter o desenrolar. Nós já vimos também no livro de Malaquias, é importante os irmãos relembrarem, que uma característica humana, do ser humano, todo ele, é negar o pecado. Nós vimos aqui a história que a irmã nos contou para as crianças, falando sobre o pecado, E aí, às vezes, a gente fala: você é pecador? Não, sou tão ruim assim, tem gente pior do que eu. E o ser humano, ele tenta, de alguma maneira, negar o pecado, muitas vezes justificando o pecado. Eu pequei, mas eu fiz isso porque ele também fez aquilo. É igual o filho quando briga, que você vai apartar a briga, ele que começou, mas ele que falou primeiro, mas ele... Então, é uma questão do ser humano, negar os erros, negar os pecados e sempre ter uma justificativa para as coisas erradas que faz, tá? Nós sabemos que só realmente um encontro real com Cristo pode fazer o homem ter um arrependimento sincero, eficaz. Só Cristo pode mudar esta mácula que nós temos chamado pecado no nosso coração. Quando nós encontramos com Cristo, a sua palavra revelada a nós, há um arrependimento e o homem então pode mudar a rota. Ele pode realmente se livrar da sua vida pecaminosa. Não que deixe de ser pecador, mas livra-se de uma vida pecaminosa. Então, lembrando também, irmãos, que o propósito de um profeta, e isso é muito importante você notar, em sua grande maioria os profetas eram levantados por Deus para exortar o povo. Então, quando você fala em profeta, você não tem uma palavra muito boazinha, não. O profeta, ele é sempre levantado por Deus no momento em que o povo está escorregando, pisando na casca de banana. Quando o povo está saindo do caminho, quando o povo está fazendo o que não deve fazer, Deus então intervém e faz o quê? Ele levanta um profeta. E o profeta tem o dedo sempre apontado, mostrando o pecado do povo. Lembra dos 3 is que eu falei para vocês? Que os profetas sempre pregam
e exortam? Quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Um, lembra, 2, 3. Vamos ver se a gente lembra. Qual é o primeiro I que o profeta sempre denuncia e exorta? Idolatria, né? Então, se você lê os profetas, eles sempre vão dizer que o povo é idólatra. Então, eles apontam para o pecado do povo. Qual é o segundo I? Imoralidade sexual. Então, o profeta está sempre levantando o povo também, que o povo quebra o preceito com relação à imoralidade sexual. E o terceiro I? Injustiça social. Injustiça social. O povo também sempre não cumprindo a vontade de Deus quanto à justiça social. Deus levanta o profeta e o profeta então fala a respeito disso. E qual o quarto I? Que sempre os profetas vão mencionar, às vezes de forma direta, às vezes de forma muito indireta. Quem lembra? Se eu falei acho que foi no primeiro culto de Malaquias. Não? Ninguém? Para ganhar um bombom? Que não tem aqui, o Gabriel vai dar depois? O quarto I é Yeshua. Lembra que eu falei? Que os profetas, embora exortem o povo, sempre apontam para uma saída. Qual é a saída? É a revelação do Messias, o Yeshua. Então os profetas também indicam Jesus, tá bom? Então isso é muito importante você ter na sua mente. Quando se fala de profeta, ele está exortando o povo, mas ao mesmo tempo ele está mostrando ao povo que há uma saída lá na frente. Há algo que Deus vai fazer, que vai transformar, que vai dar uma mudança naquela perspectiva de que o povo está vivendo. Malaquias, então, ele tem esse alvo nesse livro. E agora, no capítulo 2, do versículo 10 ao 16, ele vem exortar o povo. Qual é a exortação que Malaquias vai trazer para o povo? Nós vamos ver que essa exortação é com respeito à infidelidade do povo. O povo estava sendo infiel a Deus. E aí Deus não aguenta ser deixado de lado, ser passado para trás. Deus é um Deus que quer que os seus o adorem e sejam fiéis a Ele. Então vamos ver. Eu quero só mostrar para vocês, antes da gente ler o texto todo, dá uma lida comigo na primeira palavra do capítulo, do versículo 11. Né? Malaquias 2, 11. A primeira palavra, a primeira sentença, são 4 palavras. Judá tem sido infiel. Está aí na sua palavra? Ou se você tiver com a atualizada, vai estar: Judá tem sido desleal, que é a mesma ideia. Falta de lealdade é também infidelidade, tá bom? E a última palavra, ou as últimas 3 palavras, a última sentença, no versículo 16, o que está escrito, como ele vai terminar essa parte do livro? Não sejam infiéis. Olha que interessante. Ele começa o versículo 10 dizendo: Judá tem sido infiel. E ele vai terminar dizendo: não sejam infiéis. Bom? Então, há 2 infidelidades mencionadas nesse texto. E eu queria ver com vocês, essas 2 infidelidades estão relacionadas ao matrimônio. 2 infidelidades registradas nesse texto, e as 2 infidelidades têm o matrimônio como a base de que Deus cobra o povo. Então, agora sim, vamos fazer a leitura do texto, do versículo 10 até o versículo 16. Diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Isso é o povo. O povo revoltando Deus. Peraí, Ele não é o nosso Pai? Ele não é o Deus que criou a gente? Como é que então a gente é infiel? Não estou entendendo. O povo se faz de leso, né? Eu não estou
entendendo o que Deus está querendo dizer com isso. E aí então Deus diz, a partir do versículo 11: Judá tem sido infiel. Vocês querem saber com quem? Então eu vou dizer: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante aconteceu em Jerusalém, Israel. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Os homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus não aceita? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito Ele lhes pertencem. E por que um só? Porque Ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e oramos nessa noite, para que o Senhor, de maneira graciosa, abra os nossos olhos, que o nosso coração esteja preparado, disposto a ouvir os Teus ensinamentos. Oro em nome de Jesus. Amém. Duas infidelidades mencionadas no texto que eu quero compartilhar com vocês. Primeira infidelidade está no versículo 11 e 12. Primeira infidelidade que Deus diz é o seguinte: vocês casaram com mulheres idólatras. Deus está questionando o povo porque o povo continua quebrando a sua aliança, fazendo com que homens e mulheres que não pertencem à fé de Israel se unam em matrimônio. Irmãos queridos, Deus zela pela verdadeira fé do seu povo. Desde que o Senhor se revelou a Israel, Ele disse que escolheu esse povo, Ele zela pela fé desse povo, e Ele deseja que esse povo seja um povo íntegro naquilo que acredita. Deus não é um Deus que flerta com a fé errada. Deus não é um Deus que dá a Ele a glória para outro. Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Qual foi o primeiro pecado que nós vemos claramente quando o povo saiu do Egito? Vocês lembram? O povo saiu do Egito, está andando pelo deserto, chega diante do Monte Sinai, Moisés sobe o monte, fica lá 40 dias, o povo fica desesperado, não sabendo por que Moisés demora tanto falando com Deus no topo do monte, e eles têm uma brilhante ideia. Eles levantam um outro líder, Arão, e diz o seguinte: Arão, é o seguinte, está demorando demais, ele não sabe o que aconteceu com Moisés, vai que ele viajou, vai que ele não vai voltar mais, e você precisa fazer para o povo um Deus que a gente saiba que a gente agora não está sozinho. E então Arão cai na conversa do povo, e eles ajuntam ali os ouros, e eles fundem um bezerro. E aí eles olham para aquele bezerro, e Arão e alguns líderes do povo levam o bezerro e dizem para Israel: eis aqui o Deus que os tirou da terra do Egito. Olha que sacrilégio.
É um sacrilégio porque havia ali um interesse de idolatria e de engano. Eles estavam fazendo Deus ser um animal, enquanto sabiam que Deus não era aquilo. Então, o primeiro pecado que nós vemos ali na saída do Egito, mais caracterizadamente, no momento dos 10 mandamentos, é um povo voltando-se para a idolatria. E Deus detesta a idolatria, irmãos. Deus não concorda com que a imagem dele seja colocada como qualquer imagem de homem, de animal. Deus não concorda com isso. Outro tipo de idolatria que Deus detesta é quando o povo abandona ele para seguir a outros deuses. Ou seja, não fazendo referência de imagem com ele, mas olhando, não quero mais Jeová, agora eu quero outro Deus. Então há aí uma troca. Deus não acerta, não tem parte com isso. Então, quando o povo está se desviando da fé, quando o povo de Deus está deixando-se reorientar, deixando-se levar, olha, Deus, tá bom, temos o Deus aqui, mas não custa nada a gente ter o nosso Deus aqui e também pegar um outro Deus ali. Vamos fazer assim, vamos ficar com o Deus de Israel, mas vamos ficar também com o outro. Vamos nos valer de outro. Era isso que acontecia quando os homens casavam, faziam aliança com os outros povos. É uma fé comungada. Não é que alguém se converteu e veio para a fé de Israel. É que aquela mulher, aquela pessoa que vinha casar com o homem de Israel, ela trazia os seus ídolos. Ela vinha, mas ela trazia consigo todos os ídolos da casa do seu pai. Ela trazia a herança da sua fé. Ela trazia aquilo que ela praticava anteriormente. E aí, quando se juntava a fé israelita com essa outra fé, dava uma fé estranha. Porque o israelita que não aceitava adoração a nenhum outro Deus, agora tinha lá dentro da sua casa, debaixo do teto, alguém que tinha uma estátua, alguém que tinha um Deus em que ela se curvava. Isso é abominação. Irmãos, quando você lê o Velho Testamento, em vários momentos que Israel nós vamos falar aqui de Salomão, vários momentos que Israel está totalmente paganizada, ou seja, todo Israel está cheio de ídolos. Deus levanta sempre um líder para restaurar. Quando ele levantava, sabe o que acontecia? Esse líder dizia o seguinte: passa o exército em todos os lugares e que se derrube e que se destrua todo Deus, porque isso está trazendo sujeira, isso está trazendo maldição para a terra. Deus não aceita que o seu povo tenha parte com a idolatria. Então, irmãos, a relação entre uma pessoa com uma fé, a fé em Cristo, ou aqui no caso do Antigo Testamento, a fé em Jeová, com uma pessoa com uma fé em um outro Deus, quando isso se junta, Deus não se agrada. Deus não tem parte com isso. É por isso, irmãos, que em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus ensinando ao povo para não contrair casamento com os povos pagãos. Não casem. Não tragam as suas filhas para os seus filhos casarem. Não tragam as filhas desses povos para os seus filhos casarem. Não levem os seus filhos para esses povos para casar com as suas filhas, para casar com esses homens. Não façam isso, porque ao fazer isso, a fé não está preservada, a fé se mistura. E uma fé misturada para Deus não é fé. Deus não divide a sua glória. É por isso que Deus não aceita que você adore ao Senhor Jesus, mas adore Maria. É por isso que Deus não aceita que você adore o Senhor Jesus e adore o Santo Antônio. Não dá. É por isso que Deus não aceita que você adore ao Senhor Jesus
e vá prestar um culto no terreiro de macumba. Não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso a sua casa não pode estar dividida. A sua casa não pode ter alguém que honra ao Senhor Jesus e ter outro que honra ao Deus fulano. Deus não quer isso. Deus zela pela fé verdadeira do seu povo. Vamos lembrar aqui 3 passagens bíblicas, aonde Deus ensinou para o povo que o povo não podia fazer o que eles estavam fazendo aqui. Não é que Deus chegou agora em Malaquias e diz: não, eu não quero que seja feito assim. Não. É porque Deus há gerações e gerações e gerações já estava ensinando ao povo: não faça, eu não quero, isso divide a minha glória, eu não aceito. Princípios de Deus. Êxodo 34. Você que está com a sua Bíblia aí, ou em casa, assistindo, e pode ter acesso à sua Bíblia. Êxodo 34, versículo 15 ao 17. Olha o que diz. Eu estou lendo, irmãos, hoje na NVI. Então pode ser que aqueles que estão com atualizada tenham uma diferença, tá bom? Acautere-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você, e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Então Deus, quando está mandando o povo entrar na terra prometida, Ele está ensinando ao povo o seguinte: quando você chegar naquela terra, você vai ter ali alguns povos que vão querer fazer aliança. Como se fazia aliança? É o seguinte: o seu filho casa com a minha filha, e aí agora nós temos uma aliança. E Deus estava dizendo para o povo: não faça essa aliança, porque essas mulheres servem a outros deuses, e quando elas forem servir a outros deuses, elas vão prostituir o coração dos seus filhos. O Senhor não quer união entre um crente e um crente. O Senhor não quer que um homem que o ama case com uma mulher que não ame. O Senhor não quer que uma mulher que o ama case com um homem que não ame. Isso é uma prerrogativa principal de Deus para salvar a fé, para guardar a fé no meio do seu povo. Segundo texto, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Quando Moisés está dando a lei ao povo, e a lei do Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Quando a lei de Deus está preservando o povo da idolatria, no capítulo 7 de Deuteronômio, logo em seguida, Deus começa a mostrar para o povo como colocar isso em prática. Sabe como é que você vai colocar isso em prática? Você não vai fazer aliança de casamento com povos estranhos, porque se você fizer, você está entregando o seu filho à adoração dos ídolos. É muito importante isso, irmão. É por isso que nós, na igreja evangélica, ensinamos os pais a preservarem a fé dos filhos, inclusive orientando-os ao casamento, a se guardarem, a esperarem no Senhor
a pessoa que tem a mesma fé, para que se não desvirtue do caminho do nosso Deus. E agora, um grande exemplo de como não fazer tudo aquilo que Deus diz para fazer. Nosso rei Salomão, homem sábio, mas que não tinha força diante das mulheres, se corrompeu. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sudonias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Você sabe qual era o sacrifício ao deus Moloque? O deus Moloque recebia sacrifício humano. Na terra de Israel, de um Deus que preserva a vida, um rei construiu um altar para que as vidas daqueles israelitas fossem sacrificadas aos deuses estrangeiros. Crianças eram sacrificadas. Irmãos, tudo isso porque um homem ousou quebrar um princípio da lei de Deus. Não tem problema casar com alguém que não tem a mesma fé. Não tem problema. Lá na frente a gente dá um jeito. Lá na frente ele se converte, pastor. Lá na frente, pastor, ela vem para Jesus. A palavra de Deus é clara, irmãos. Não casem, porque se vocês fizerem isso, estes que não são da fé desviarão os seus filhos do caminho do Senhor. E olha como Deus diz aqui, no texto que nós lemos, Ele vai julgar o homem que assim agir, né? Ele diz assim, que o Senhor lance fora. Em outra versão diz que Deus destruirá, mandará embora de Jacó o homem que faz isso, ainda que ele esteja trazendo uma oferta pelo seu pecado, ainda que ele esteja servindo a Deus na igreja, ainda que ele esteja vindo na presença de Deus com a cara mais sombra do mundo. Não, eu estou casada lá com a mulher e ela tem uns postes lá em casa, ela faz uma macumbinha lá no fundo, mas eu estou aqui, ó, firme no Senhor, trazendo. Deus diz não. Não é assim. O que Deus diz é na sua lei, não pode, não deve. Um homem que conhece o Senhor não deve casar-se com uma mulher que
que não conhece o Senhor. Uma mulher que conhece o Senhor não deve casar com um homem que conhece o Senhor. Deus traz julgamento sobre esse matrimônio. E ele diz: eu vou expulsar do meu povo os que estão fazendo esse tipo de coisa. Neemias, nós acabamos de ler Neemias, né? Pregar Neemias para vocês nos últimos domingos. Eu queria lembrar com vocês Neemias 13, do versículo 23 ao 27. Vocês lembram que Neemias falou? Neemias vai ele estrutura o povo, aí ele vai viajar. Ele deixa Jerusalém um tempo, coloca lá o sumo sacerdote, coloca Ananias como governador, e aí ele volta, porque ele é copeiro do rei, ele precisa voltar, ele precisa prestar relatório para o rei. E ele demora algum tempo no rei. Parece, alguns estudiosos dizem que mais ou menos uns 13 anos, da primeira vinda de Neemias para a segunda. Aí Neemias depois volta outra vez, talvez aposentado já do copeiro do rei, ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, toda aquela reforma que tinha sido feita, já nada mais se cumpria. Vocês lembram que o culto já não mais era feito? Os sacerdotes tiveram que abandonar o culto, porque o povo já não mais cooperava com o sacerdote. Eu acho que é mais ou menos esse enredo, né? Nós falamos Malaquias e Neemias estarem juntos ali. Olha como Neemias tratou a questão do casamento desigual. Neemias 13, 23 a 27. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, a outra língua de um outro povo, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, eu invoquei maldições sobre eles. Bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos, ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Neemias ficou muito bravo, ele partiu para as vias de fato. Ele falou: eu arranquei os cabelos, eu puxei pelas barbas, eu arranquei os cabelos desses caras, eu chamei eles a uma responsabilidade. Como é que vocês se esqueceram do que nós falamos, que essa aliança não é vista como bons olhos diante do Senhor? O coração humano se engana facilmente. O coração humano é levado pela sedução e pelo pecado. Um dos ardis mais vistos nas Escrituras, irmãos, para desviar o coração de um crente, é um relacionamento amoroso. Nós já vimos isso tantas vezes na Bíblia. Lembra de Sansão? Você lembra o que aconteceu com Sansão? Você lembra o que aconteceu com o rei Davi? Não vou falar mais embaixo dele. Você lembra o que aconteceu com Salomão, como foi dito aqui? Homens que perverteram o coração e que em um momento eles deixaram que o relacionamento, o desejo amoroso que eles tinham por uma mulher falasse mais alto do que o amor que eles tinham por Deus. E isso levou o povo e muitos crentes a um desastre. E aqui Deus está dizendo: olha, cuidado com esses ardis para desviar o crente do relacionamento com Deus. Muitas vezes Satanás, ou até mesmo o nosso coração corrupto, permite relacionamentos que não são bem vistos pelo Senhor. Por isso, queridos irmãos, o ensinamento cristão é
Um crente deve se casar com alguém da mesma fé. Um crente não deve ter um relacionamento de jugo desigual. Um cristão não deve ter uma mulher não cristã. Uma cristã não deve ter um marido não cristão. Não deve. É contra a vontade de Deus. E hoje, irmãos, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai além, né? Que tem crente hoje, por exemplo, que acha que ele, da igreja cristã evangélica, ele pode casar com um adventista. Não pode. Não pode. Ele acha que sendo da igreja cristã evangélica, aí ele pode casar com a cristã do Brasil. Não pode, não. Não pode. Hoje o jugo desigual, o problema da fé, está muito pior até. Eu, por exemplo, não deixaria forte, porque sou eu que tenho que deixar. Mas eu teria dificuldade em fazer um casamento de um membro da minha igreja com um membro da Igreja Universal. Teria muita dificuldade. Eu aconselharia esse irmão, essa irmã, a não entrar nessa. Então Deus está dizendo aqui, cuidado com a sua fé. Para você preservar a sua fé, você precisa pensar em quem você vai colocar para viver com você o resto da sua vida. Porque se essa pessoa que está do seu lado não ama o Senhor, ela vai levar você a não amar o Senhor. Tem um exemplo, não é, que diz que o cristão tentando namorar com um não cristão é a mesma coisa de alguém que está em cima de uma mesa tentando puxar alguém que está de baixo, né, no chão, para cima da mesa. E aí, a lei da gravidade, ela vai dizer por si o que é mais fácil. É mais fácil quem está embaixo da mesa puxar a pessoa para baixo. A mesma coisa na fé cristã. É muito, muito, muito mais fácil você que está na fé ser surpreendido, puxado de volta para o mundo num relacionamento amoroso, do que você puxar alguém para ter um relacionamento de fidelidade com Deus. Por isso, irmãos, a igreja vai continuar ensinando para que você que vai casar pense bem, porque os ensinamentos da lei de Cristo são esses. Um cristão casa-se com outro cristão, para que o seu cônjuge não tente desvirtuá-lo dos ensinamentos de Cristo. Por quê? Obrigado. Porque trazer alguém para a sua vida que não tem fé em Cristo é um perigo. É um perigo. Segunda coisa que Malaquias vai dizer. Segunda infidelidade. É a infidelidade matrimonial e por fim o divórcio. Está entre o versículo 14 ao versículo 16. O povo chegava chorando no altar. Por que o Senhor não aceita as nossas ofertas? Por que Ele se voltou o rosto contra nós? Aí o Deus diz, por quê? Vocês conseguem ver na leitura essas interjeições de Deus? Vocês conseguem ver como é gostoso ler e ver essas interjeições? Deus não está falando assim, por quê? Não é assim, ó, por quê? Deus está dizendo assim, por quê? É irônico. Por quê? É sério que você está me perguntando? Por quê? Sabe quando alguém faz uma pergunta descabida para você, que você fica até com vergonha de responder? Você fala, não, é muito trouxa, não é possível que eu perguntando isso. Não é possível. Por quê? É Deus falando com o povo dele. Por quê? Ah, eu vou te falar por quê. Porque o Senhor, Ele testemunha. Gente, isso aqui é uma coisa terrível, irmãos. Eu vou dizer para você, um dos pecados da igreja evangélica, ultimamente, é não ensinar o povo a se casar. O pecado terrível, irmão. Como a gente tem largado os nossos jovens, as pessoas que namoram, a fazer de qualquer jeito. Aí vem para o casamento.
Né? Aí tem gente que acha ruim quando o pastor não quer fazer casamento. Porque a menininha sai daqui da igreja e vai achar o boyzinho lá fora, né? O cara com piercing, com a orelha, com a boca cortada, com a língua de lagarto, com o alargador, que o furo da orelha do alargador é maior que o furo da orelha de dentro, que só não tem tatuagem no olho, porque não deu para fazer ainda. Aí ele vem, eu apaixonei, pastor. Eu apaixonei. E aí, se o pastor diz para não fazer o casamento, a família fica nervosa. Onde se viu? Está discriminando. O pastor da minha igreja está discriminando. Isso quando vem com chuva, né? Ah, pastor, agora não tem jeito. Oh, tem que casar. Tem que casar, pastor. Ah, irmão, mas vou ficar muito com raiva de se acontecer isso. Porque a igreja precisa ensinar os preceitos do casamento. Porque o casamento, irmão, presta atenção. O casamento não pode dar em divórcio. Irmão. Não pode. O crente ele tem que ser ensinado que ele tem que casar. Irmão, tem que dar certo. Não é, talvez dê certo. Ah, pastor, a gente vai vendo aí pelo caminho se a gente se arruma. Não, irmão, sabe por que não? Porque olha como é grave, irmão. Vou ler de novo para vocês, ó. Por quê? É porque o Senhor é testemunha. Sabe quando você entra na igreja, você não traz os padrinhos? Eles não são chamados de testemunha? Não tem que vir um aqui assinar o livro? Irmão, sabe quem que assina o livro primeiro? Você sabe quem é? E com sangue, sabe? Então, casamento não é brincadeira. Casamento não é para você achar que, eu estou apaixonado, vou casar. Vou casar porque eu estou apaixonado com ele comigo, a gente não aguenta mais, o clima está esquentando, vou casar. E aí casa. E aí depois de 3 anos, não se aguentam nem dentro de uma casa de 120 metros quadrados. Quanto mais em 2 cômodos, né? Não aguenta mais. Um não aguenta olhar para o outro não aguenta olhar para o outro. Por quê? Porque não foram preparados para casar. Irmãos, é um pecado da igreja evangélica hoje. A igreja evangélica não prepara a moçada para casar. Então, o cara sai, chega aqui, traz a namoradinha. Namoradinha. Que belezinha, seja bem-vindo. Eu tinha que chamar o gabinete e falar, o que é isso? Quem é? Onde você achou isso? Estava jogado aonde? Não, mas ele vai se converter. Não vai. E se converter, ele vai dar por interesse em você. É muito difícil, irmãos, alguém vir na igreja por causa de namoro e se converter. E se converte, é só interesse. Passa um mês, assim, passa 1 mês, 2, depois dele ter conseguido o que ele queria, ele põe a garrinha fora. Mostra quem ele é. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. O primeiro registro na escritura do casamento foi Deus que fez. Está lá em Gênesis capítulo 2. Ele foi testemunha. Deus casou Adão e Eva. E todo casamento que vem depois de Adão e Eva é naquele ambiente que é feito com Deus como testemunha. É por isso que Deus aqui ele brada, ele diz, eu detesto o divórcio. E hoje a igreja está, divorciou, casa de novo. Não deu certo com essa, com a outra dá. Não pega nada não. E se não der certo com a outra também vai. Quem nunca errou, né, 2 vezes na vida? Então hoje está sendo tratado dentro do ambiente evangélico, gospel. Descasa, casa de novo. O cara que tinha um fica com a outra que tinha um outro fica com um, aí tem uma bagunça danada.
E o povo lá de fora aplaude. E acha que a igreja evangélica tem que dizer, sim, tudo bem. Né? Vem do jeito que estás. Fica do jeito que estás. E vai para o inferno do jeito que estás. É assim que funciona. Deus criou o homem. Depois colocou o homem numa soneca gostosa. Tirou a costela dele. Aí fez uma mulher. Devolveu para ele e disse, toma. Olha aqui, ó. É sua. Você é dele. E ele é seu. Se pertence. Se pertence tanto que a expressão é: os dois tornarão uma só carne. Gênesis 2, 21 a 24. Olha lá a história, vai ler depois. Olha que legal para você ver. Que bonito. Como Deus criou o casamento. Então, irmãos, a infidelidade conjugal, pular a cerca, né? O homem vai lá, o homem pulou a cerca. A mulher está puladinha, escapuliu só. Irmãos, a infidelidade conjugal rompe a aliança criada em Deus, para os dois serem uma só carne. Então, não é uma escapulida, não é uma pisada na bola, não, é pecado contra a aliança em Deus. Nós não podemos permitir que a infidelidade conjugal seja tratada dentro da igreja como é tratada no ambiente lá fora. Como se fosse uma coisa, todo mundo faz. Um dia todo mundo vai fazer. Mas não tem um homem justo. Não tem homem bom, pastor? Não tem. Homem não presta. A minha esposa de vez em quando escapa da boca dela. Ela fala, mais homem, né? Eu falo, ei. Fala isso comigo? Não. Peraí. Como assim, homem? Porque inventaram isso, irmão. Inventaram que o homem é tudo safado. O homem de Deus não é safado. O homem de Deus é santo. O homem de Deus luta em santidade. É assim que o homem de Deus é. Não é safado. Safados são os que não conhecem Deus. É mulher safada, é homem safado. É tudo safado. Mas quem está na palavra de Deus luta todo dia contra o pecado, em santidade, em busca de santificação. Então, não pode ter essa ideia de que a infidelidade conjugal é natural, pastor. Natural é uma obra, irmão, é pecado. E é um pecado muito grave, porque quando você estava casando, você disse sim, e ela disse sim, o primeiro a assinar, assinou com sangue. E a aliança feita com ele não é para romper. E se romper, irmão? Tem conserto? Não tem. Eu já tratei algumas pessoas em divórcio na minha vida. Eu tento sempre mostrar, falo, Deus é misericordioso com você. Não pense que Deus está pesando na sua mão. Não pense que Deus vai jogar você no purgatório quando você morrer. Não pense nada disso, mas saiba de uma coisa. Deus não conserta a aliança que você desfez. Não conserta. E eu vou explicar por que não conserta. Porque ele detesta o divórcio. E ele não tem super bondezinha para colar de novo. Lembra de Jesus? Jesus ensinou. O pessoal começou a questionar Jesus. Por que aconteceu em Israel? Estava essa bagunça aqui em Malaquias, não? Antes de entrar no Novo Testamento, não, 400 anos antes, Malaquias aqui. Está uma bagunça. É nego casando, eles casando. Ele casa com a outra, pega a primeira de novo, vai e volta. E Deus, não, está errado esse negócio aí. E aí, 400 anos antes de Jesus, o profeta Malaquias diz, Deus detesta o divórcio. Aí quando Jesus chega, o povo continua fazendo a mesma coisa. Os homens tinham uma lei decretada lá em Jerusalém por eles o seguinte: o homem tem direito a dar a carta de divórcio. Então é o seguinte, casava com a mulher, ela queimou o arroz, divórcio. Casou com a outra, queimou o feijão, divórcio. E virou banal.
arrumam um para Jesus. Porque a lei de divórcio foi estabelecida por Moisés. Moisés deixou os homens darem lei de divórcio. Logo, eles pegaram lá um negócio que era momentâneo e criaram aquilo como uma regra. Se Moisés falou, está falando. Quando Jesus chega, eles dizem: o que o senhor fala sobre o divórcio? Vamos ver? Mateus 19, do 3 ao 6. Mateus 19, 3 ao 6. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Arroz feijado, arroz queimado, feijão queimado, roupa mal lavada, casa mal limpa, não foi fazer a feira, não deixou o homem assistir o jogo todo domingo à tarde, escondeu o controle remoto da televisão. Pode divorciar por qualquer motivo? Resposta: vocês não leram que no princípio o Criador, olha para onde Jesus volta, irmãos, os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus disse para eles assim: eu não estou interessado no que vocês estão fazendo com a lei. Eu estou interessado em mostrar para vocês qual é o princípio. E o princípio do casamento é igual ao que Malaquias: Deus é testemunha entre a sua aliança e a aliança da moça que você tirou. Eu sou testemunha. E você vem perguntar: por quê? Porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. É por isso que eu não aceito o seu culto. É por isso que eu não aceito a sua oferta. É por isso que eu não aceito o que você traz, porque você não cumpriu a sua fidelidade. Simples. Então Deus está dizendo para o povo, por meio de Malaquias, que o divórcio não deve ser nem pensado. Muito embora, irmãos, os judeus aceitassem nessa época, até incentivavam o divórcio, baseado na lei de Moisés, Jesus disse que essa lei Moisés só permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Mas a vontade de Deus é que o casamento nunca seja desfeito. A vontade do coração dos homens dura e imperfeita é o divórcio, mas a vontade do coração de Deus justo e perfeito é um casamento que dura para todo sempre. E sabe por quê? Eu vou responder por quê. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que Deus zela para que a aliança do matrimônio não seja desfeita, porque o casamento cristão deve ser uma representação de Cristo casado na igreja. Deus não quer que a gente se divorcie, sabe por quê? Porque quando o povo lá fora olha para o nosso casamento, ele precisa entender que nós, casados aqui em Cristo Jesus, nós estamos expressando a união de Jesus com a igreja. Ou seja, pode haver infidelidade entre Jesus e a igreja? Não. Logo, não pode haver infidelidade entre um casal de cristãos. Pode haver divórcio entre Jesus e a igreja? Não, Jesus não vai divorciar da igreja. Portanto, não pode haver divórcio entre nós que somos da fé. E não sou eu que digo isso. O próprio Senhor Jesus disse em Efésios, a própria palavra de Deus diz lá em Paulo em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até o 33, quando ele diz: olha, vocês mulheres, sejam submissos aos vossos maridos, e vós maridos são cabeças, amem as vossas mulheres, porque assim Cristo também amou a sua igreja e entregou a sua própria vida por ela. Então vocês mulheres se submetam, porque a igreja se submete a mim, e eu amo a igreja. Então essa relação, irmãos, entre nós e a nossa esposa, entre os maridos e as esposas, é a mesma relação de Jesus com a igreja.
E a relação das esposas com os maridos é a mesma relação da igreja para com Jesus. Logo, esse ensinamento traz para nós um mistério profundo. Aí Paulo vai dizer, né? Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo. E vocês, mulheres, tratem o marido com todo respeito. A infidelidade e o divórcio de um casal que declara fé em Cristo é um mau testemunho da glória de Deus entre os homens. Pois estes deveriam expressar a união que há entre Cristo e a igreja. É por isso que Deus não aceita o divórcio. Porque na sua palavra Ele foi revelando aos poucos que quando Ele casou Adão e Eva lá no jardim, Ele estava apontando para um casamento superior da igreja com Jesus. E todos os casamentos que deveriam vir até o casamento final de Jesus com a igreja, que a gente está esperando, as bodas do Cordeiro, todos os casamentos até lá, de homens e mulheres que conhecem ao Senhor, refletem essa fidelidade. Deus participa dessa fidelidade. É por isso que Deus está bravo com o povo. Porque vocês estão tratando o casamento de qualquer maneira. E ele diz no versículo 16 de Malaquias 2: eu odeio o divórcio. Quero terminar aqui, irmãos, com algumas ponderações. Primeiro, você tem sido fiel aos ensinamentos do Senhor Jesus? Ou você tem se portado como os judeus naquela época, na história de Malaquias, que eram infiéis e ainda se passavam por desentendidos? Por que Deus não ama a gente? Por que Deus não aceita? Nós fizemos isso? Nós somos infiéis? Será que você tem sido fiel? Ou você tem sido infiel e pior, só um longo, igual o pessoal aqui? Nós? Como? Honre ao Senhor com a sua fidelidade. Vocês que estão aqui e que estão me ouvindo aí na internet, que não casaram ainda, mas pretendem. Casei não, mas estou querendo, estou estudando, estou pensando, né? Você não casou ainda e pretende se casar? Então, irmã, olhe para a comunidade de fé. Seu marido, sua esposa, deve ser um homem e uma mulher que ama o Senhor. Seu marido tem que ser um homem que ama o Senhor. Quer ser feliz na sua vida? Tenha um marido que ame a Deus mais do que ama você. Quer ser feliz na sua vida? Homens, tenha uma mulher que ame mais a Deus do que ama você. Não olhe para fora da comunidade de fé. Não permita que o seu coração leve você a querer um relacionamento com incrédulos. Mas eu me apaixonei. A paixão depois sabe o que vira? Dor, desprezo. Muitas vezes coisa pior e por fim, divórcio. Confie no Senhor, confie no seu coração não. Pense nisso. E você que está aqui, está me assistindo, já casou? Então cuidado com as tentações que este mundo traz. Cuidado. A infidelidade e o divórcio são desobediências com aliança feita em Deus. Lembre-se, seu casamento expressa a união que existe entre Cristo e a igreja. Pastor, eu não vou nunca sentir desejo por outra pessoa. Não, é só se você morrer. Mas o teu coração deve estar fiel a Deus. Você vai dizer sempre não a uma outra pessoa que quer entrar no seu casamento. Você vai sempre dizer não ao divórcio quando as coisas estão problemáticas dentro do seu casamento.
Confie no Senhor, para que você continue tendo um casamento que expressa a glória de Cristo para essa comunidade que serve o Senhor Jesus com você, e para esse mundo que pode ver relances da glória de Jesus na sua vida. Deus fez o casamento para isso. Por isso que ele é tão enfático. Não é só escolher uma pessoa. Não é só isso. É honrar a Deus com a escolha. Vamos orar. Senhor, Malaquias nos ensina a buscar a fidelidade. Sei que muitas vezes nós somos infiéis, andamos longe dos propósitos do Senhor. Mas hoje, diante dessa Tua palavra, nós clamamos a Ti, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda como pais a orientar os nossos filhos, para que eles não tenham interesse em pessoas que não amem o Senhor acima de todas as coisas. Ensina os jovens dessa geração que servem ao Senhor, que amam o Senhor, a buscarem, ó Deus, pessoas que também amem o Senhor. Tem misericórdia. Esse mundo tem colocado ídolos para esta geração. E as meninas às vezes se encantam por meninos perversos. Os rapazes se encantam por moças promíscuas. Tem misericórdia dessa geração, Senhor. Livra os teus filhos deste mal. E a nós, Deus, casados do Senhor, precisamos refletir a Tua glória, para que Jesus seja glorificado. Então, tem misericórdia. Nos livra da infidelidade conjugal, nos livra do divórcio, que nós possamos detestar tanto o divórcio como o Senhor detesta. Que a igreja aprenda a lidar, Senhor, com essas situações. Que as igrejas evangélicas preparem as pessoas para se casarem. Que as igrejas evangélicas continuem lutando, ó Deus, contra essa promiscuidade no meio. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê graça para sobreviver, Senhor, a esse tempo tão difícil. Cuide da Tua igreja, cuide do Teu povo. Continua a falar conosco em Malaquias. É a minha oração.